crianças, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? O tema da lição de hoje diz: História de um casamento. Olha como eu vi, toda arrumada para contar a história do casamento. Gostaram? A nossa história de hoje, ela se encontra no livro de Mateus, capítulo 22, do 1 ao 14. E o memorizando de hoje também se encontra no livro de Mateus, no capítulo 22 e versículo 14, que diz: Pois muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Vamos repetir? Pois muitos são chamados e poucos escolhidos. Você entendeu alguma coisa? Não? Mas tudo bem. Quando eu contar a história, você vai entender desse versículo, tá bom? Mas antes de contar a história, vamos orar? Então convide a todos e vamos fazer uma oração? Convidou? Então feche os olhinhos. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está no céu, somos gratos, Senhor, por este momento. Eu quero te agradecer por cada criança que está neste momento fazendo esta oração. Eu quero te agradecer por cada família, por cada casa, Senhor, eu quero te agradecer. E eu quero te pedir que a tua boa mão esteja estendida sobre cada família, guardando e protegendo e livrando de todo mal. É o que eu te peço e já te agradeço, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Vamos louvar? Alô, alô, aqui estamos nós. Alô, alô, pra ouvir de Cristo a voz. Quietinhos vamos pois ficar, a Bíblia estudar e aprender a Jesus amar. Alô, alô, aqui estamos nós. Alô, alô, pra ouvir de Cristo a voz. Quietinhos vamos pois ficar, a Bíblia estudar e aprender a Jesus amar. Amém? E a nossa história de hoje, também ela foi contada por Jesus, para os seus discípulos e para a multidão. E como sempre, Jesus ele fazia comparações para ilustrar o reino dos céus, para que as pessoas pudessem entender com mais facilidade o que Jesus queria dizer sobre o reino dos céus. E hoje Jesus faz essa comparação com a história de um casamento. E Jesus ele começa a contar essa história do casamento para os seus discípulos. E Jesus disse: Um rei fez uma festa de casamento para o seu filho. E ele mandou confeccionar vários convites. E depois ele chamou seus empregados e disse: Olha, eu quero que vocês levem esses convites para todos esses convidados. Vão entregue para eles e diga que eu estou convidando eles para eles virem participar do casamento do meu filho. Então os empregados do rei foram levar os convites. Sabe o que aconteceu, criança? Aqueles convidados não estavam nem aí com o convite do rei e não foram para a festa. E o rei, sabe o que ele fez? Mandou arrumar toda a sala real, mandou decorar tudo, mandou fazer também já as comidas, mandou fazer o bolo, as vestes, porque naquela época, criança, o dono da festa mandava fazer as roupas, confeccionar as roupas conforme a festa. Então o rei já tinha mandado fazer tudo, estava tudo pronto para a festa do seu filho. Então ele chamou de novo os seus empregados e disse: vá na casa dos convidados e digam para eles virem celebrar comigo a festa do casamento do meu filho, porque já está tudo pronto. E os empregados foram. Quando chegaram na casa dos convidados, eles não estavam nem aí preocupados com a festa de casamento do filho do rei. Sabe o que eles fizeram? Uns foram para suas propriedades, outros foram para o campo, outros foram resolver seus negócios. Então não tinha ninguém preocupado. E teve convidados
E sabe o que eles fizeram? Pegaram os empregados do rei, ó, bateram nos empregados do rei. E teve outros convidados que pegaram os empregados do rei, amarraram as mãos e os pés e jogaram na prisão. E teve outros convidados que pegaram os empregados do rei e, ó, mataram os empregados do rei. Nossa, mas quando o rei ficou sabendo de tudo isso que tinha acontecido, o rei ficou bravo, ficou indignado com aquilo. E ele disse, olha, e chamou os seus empregados e disse, olha, vão lá naquela cidade e destruam todos, toquem fogo naquela cidade. Porque realmente aqueles convidados não eram dignos de vir para o casamento do meu filho. E aí os empregados obedeceram e foram. Enquanto isso, o rei chamou outros empregados e disse assim, agora vocês saem pelo caminho, saem pelos vales, todas as pessoas que vocês encontrarem, chamem, convidem a todos para vir para o casamento do meu filho, que já está tudo pronto, é só eles virem. E os empregados saíram pelos caminhos, pelos vales, e foram convidando, e quando a sala real já estava lotada de convidados, estava tudo cheio de convidados já, o rei começou a olhar. E sabe o que o rei observou, criança? Um homem que não estava vestido com as vestes apropriadas para o casamento. O rei tinha mandado fazer para todo mundo. E ele observou como que aquele homem entrou na sua casa. Como que ele também não estava vestido com as vestes apropriadas para o casamento. E o rei foi lá falar com o homem. E quando o rei chegou próximo do homem, o rei falou, amigo, por que você não está com as vestes apropriadas? Por que você não está com as vestes que foi feita para usar hoje no casamento do meu filho? Aquele homem, criança, não respondeu nada, ficou caladinho. Sabe o que o rei fez? Soldados, peguem esse homem, amarrem as mãos e os pés e joguem ele para fora do palácio. E os criados, os soldados, fizeram isso com o homem. Mas e agora? O que Jesus queria dizer com essa história para os seus discípulos e para a multidão? O que Jesus queria é que todos entendessem sobre o céu. Jesus queria dizer para os seus discípulos que ele, Jesus, ele era o próprio rei da história que ele estava contando. E que o próprio Jesus deseja que todos sejam convidados, que todos sejam chamados para participar do seu reino no céu. E aquele povo que foi primeiro convidado pelo rei, que não se preocuparam em vir para a festa do casamento do rei. O que tem a ver com o reino de Deus? O povo judeu, eles foram os primeiros convidados para entrar na festa celestial. O povo judeu foi os primeiros convidados, mas eles também rejeitaram a Jesus. Quando Jesus estava aqui na terra, os judeus rejeitou e não quiseram Jesus como seu rei. Igual aquele povo, lembra? Que os primeiros convidados eles não foram? Então, o povo judeu também não aceitaram Jesus como seu rei e também até ajudaram a matar Jesus. Sabia? Quando Jesus ele foi crucificado, os judeus também ajudaram a matar Jesus. Mas depois do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, o convite de Jesus chegou até nós, porque senão era só para o povo judeu. Mas como eles rejeitaram e Jesus foi crucificado, o convite chegou até nós. Lembra daquele povo? Que o rei falou assim, ó, saia pelo caminho, pelos vales e convidem. Então, aquele povo era nós. Nós também, nós não tínhamos direito a esse convite maravilhoso de Jesus. Mas como os judeus rejeitou e até mataram Jesus, e depois do sacrifício de Jesus, que chegou até nós. Entendeu? Que nós somos aquele povo, agora nós temos essa liberdade. Jesus ele convida não só a mim, só a você,
mas convida a todos, para ir um dia o quê? Fazer parte do seu reino nos céus. Lembra daquele homem que estava na festa do rei e que não estava com as vestes apropriadas? Lembra? O que queria dizer com este homem? Este homem representa aquelas pessoas que vão para a igreja, mas por alguma coisa eles não se preocupam em aprender a palavra de Deus, não estão preocupados também com nada, e aí sabe o que acontece? Eles vão embora da casa de Deus. Eles não estão com as vestes apropriadas para o reino de Deus, e eles vão embora. Mas tem também aqueles que estão na casa de Deus, mas não houve nenhuma transformação na sua vida. Eles não se preocupam em ler a palavra, em guardar a palavra, em praticar a palavra, porque quando a gente ouve a palavra, lê a palavra e pratica, tem uma mudança na nossa vida. Mas tem essas pessoas que eles estão na igreja, mas eles não se preocupam em mudar a sua vida. Então essas pessoas, elas não estão com as vestes apropriadas para o reino de Deus. E é isso que Jesus chama a nossa atenção. Olhem, tenham cuidado com a vossa vida. O convite é para todos, todos. Jesus morreu na cruz por toda a humanidade. Então é para todos o convite de Deus e o chamado de Deus é para todo mundo. Por isso que diz que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Por quê? Porque eu preciso ser chamada, mas eu preciso querer fazer a vontade de Deus. Se eu não quiser, eu não consigo me vestir das vestes apropriadas para entrar no reino de Deus. Era isso que Jesus queria dizer para cada um de nós. Que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Entenderam a história? Então, que cada um de nós possa guardar essa história em nosso coração e possa não só apenas guardar, mas praticar tudo aquilo que a palavra de Deus nos ensina, tá bom? Então, que Deus abençoe você, criança, que Deus abençoe a sua família, que Deus dê uma semana abençoada para todos nós. Então, fiquem todos com Deus, tá bom? Fiquem com Deus e tchau!